E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês mostrar um outro projeto aqui no canal para vocês. Além de mostrar o projeto que a gente tem aqui hoje, que é uma residência térrea de um dormitório apenas, numa área bem compacta, eu vou mostrar todos os detalhes para vocês. Eu vim trazer também um outro modelo construtivo que a gente está adotando nessa residência. Já havia algum tempo que eu queria trazer esse modelo para mostrar para vocês, que é a alvenaria estrutural. Eu não tenho nenhum projeto aqui no canal ainda mostrando esse método construtivo, então hoje eu vou mostrar para vocês esse projeto aqui com essa técnica construtiva. Bom, esse método consiste em as nossas cargas, onde no modelo que a gente adotava, que era um de concreto armado, essas cargas eram distribuídas em vigas e depois em pilares. Aqui nesse modelo, as cargas são distribuídas nas nossas paredes, que vai atuar aí como as paredes de vedação e também vai fazer a distribuição da carga estrutural de toda a residência. Então essas paredes que vão atuar como a distribuição de carga. Tem algumas desvantagens desse modelo, que é a gente não poder fazer alteração de paredes, não poder quebrar uma parede como a gente poderia fazer utilizando o modelo de concreto armado. Eu vou mostrar os detalhes para vocês de implementação, desde a fundação, desde o baldrame até a cobertura, algumas especificações e dicas desse modelo também. Além disso, vou falar desse modelo dessa residência que eu estou mostrando aqui hoje. Bom, eu vou falar para vocês aqui um pouco à frente das especificações para implementar esse modelo aqui, como o grauteamento, quando é feito, detalhes, a questão da cinta intermediária, se uma residência pequena como essa aqui é necessário fazer a utilização dessa cinta. Também vou falar a questão de armaduras utilizadas aqui, as vantagens que a gente tem aí de reduzir a quantidade de armaduras utilizadas nessa residência aqui. Então a gente vai ter uma redução de custos em relação a um outro modelo de concreto armado para uma residência compacta como essa aqui também, que não tem uma carga estrutural também tão alta quanto ao sobrado aí de áreas maiores, ou uma residência térrea também, que apresente áreas maiores que essa. Bom, a área de implementação dessa residência aqui, a gente tem aí um lote total de 5 metros de largura por 10 de comprimento, a área total que a gente tem do lote, uma área bem compacta. A gente aí vai fazer a implementação de uma residência de apenas um dormitório, onde não tem garagem nessa residência, uma residência térrea. Nós vamos adotar um afastamento frontal e um afastamento nos fundos, além de um afastamento na lateral esquerda aqui, que vai ser um corredor que vai dar acesso aos fundos, onde a gente vai ter implementação da nossa área de serviço, pode ser implementado nessa área dos fundos, lembrando que a gente vai adotar uma residência mais compacta aí para ser construída nesse local aqui. De área construída, a gente vai adotar aí 4 metros de largura por 6,50 de comprimento, ou seja, uma residência de pouco mais de 24 metros quadrados apenas, ou seja, a gente está adotando aí uma residência de pouco mais de 24 metros quadrados, de apenas um dormitório, uma residência bem compacta, utilizando esse modelo aqui de alvenaria estrutural. Vou falar para vocês um pouco à frente a questão de gasto também e o tipo de bloco que a gente pode utilizar aqui. Eu estou mostrando para vocês utilizando um bloco cerâmico estrutural, porém a gente tem aí um bloco de cimento aí, de concreto estrutural, tem outros modelos também. Bom, eu estou mostrando para vocês aqui, a gente vai utilizar para implementar essa residência aqui o bloco cerâmico estrutural. Lembrando que a gente tem outros modelos disponíveis aí, que pode sair também mais econômico que esse bloco. Bom, vocês podem ver a divisão, ficou bem simples. A gente vai ter na parte frontal integrado sala de TV e cozinha, e na parte dos fundos a gente tem um pequeno corredor na parte lateral esquerda aí, que vai dar acesso ao nosso banheiro e ao nosso dormitório. Lembrando a vocês que a gente vai ter uma área de serviço na parte dos fundos. A questão construtiva aqui, como a gente inicia a parte construtiva de uma residência como essa aqui utilizando a alvenaria estrutural. Bom, a parte da fundação é exatamente igual a adotada em uma residência de concreto armado. A gente tem que fazer a avaliação da fundação, o tipo de fundação a ser utilizada. Uma residência como essa aqui que a gente está mostrando, que tem uma carga estrutural bem baixa, também por isso a gente está utilizando a alvenaria estrutural aí, que permite a gente ter maior economia em relação ao outro modelo, a outros modelos construtivos. Então a gente tem uma carga estrutural bem baixa, então a gente está utilizando aí um baldrame, mas a gente tem que fazer uma análise a depender do tipo de construção, qual modelo de fundação a gente deve utilizar. Bom, a questão da parte de armaduras de uma residência em alvenaria estrutural. Eu falei para vocês que é uma residência sem pilar, porém a gente já adota aí como sem pilar, mas a gente tem os reforços estruturais, onde a gente tem maior concentração de carga, que é feito os grauteamentos, utilizando as bases de aço para fazer o reforço estrutural, principalmente onde tem maior concentração de carga, onde seriam
os pilares. Então a gente tem esses reforços nos cantos, nos encontros de paredes de divisão interna e também na parte das laterais, onde a gente tem esses encontros de paredes. A gente pode utilizar aí essas armaduras, essas barras de aço, uma ou duas barras, a depender do tipo de construção, a depender da análise estrutural da residência. Eu vou mostrar para vocês aqui como a gente fez. Então a gente iniciou já fazendo os arranques dessas barras, onde serão feitos aí os reforços estruturais nos cantos, nos encontros de parede, das amarrações dos encontros de parede. Então a gente já fez todo esse arranque já na viga baldrame. Então a gente já iniciou dessa parte de reforço estrutural já na baldrame, com esses arranques já disponíveis para fazer esse groteamento tanto nos cantos quanto nos encontros das paredes. A questão dos blocos que a gente está utilizando aqui, a gente utiliza os blocos nas dimensões aí de 14 por 19 por 29. A gente tem um bloco aí que seria um bloco e meio, que é utilizado nas amarrações, que tem comprimento aí de até 44 centímetros. E tem o meio bloco com dimensões menores e o bloco normal, é essa dimensão que eu falei para vocês, de 14 por 19 por 29. Bom, aqui vocês podem ver como a gente fez a distribuição dessas barras de aço aí para fazer esse grauteamento aí nessa residência. Por essa vista vocês conseguem ver como a gente adotou aqui para essa residência, uma residência compacta e também térrea. Bom, após essa parte inicial aí das barras já posicionadas, já feita aí no baldrame, a gente vai fazer o assentamento de tijolos até a altura da nossa janela. Nessas janelas a gente vai ter um reforço aí, que é a nossa verga utilizando as canaletas. A gente pode fazer uma verga sem a canaleta, utilizando um concreto aí normal, ou também utilizar a canaleta, que é o mais comum, já fazendo. Bom, após esse início a gente vai fazer o assentamento dos tijolos, e nas janelas, quando chegar à altura das nossas janelas, a gente vai fazer o assentamento de uma canaleta. Lembrando que nessa residência aqui a gente não está adotando aí a cinta intermediária. Essa cinta é adotada aí para paredes até 6 metros de altura. Essa residência aqui a gente vai ter um comprimento aí bem abaixo disso, uma residência térrea. Então não tem necessidade da gente fazer uma cinta intermediária em toda essa residência. Então a gente vai fazer apenas a verga da janela e não vai dar continuidade em toda a residência, apenas na cinta de amarração superior, que eu vou mostrar para vocês um pouco à frente. Bom, a gente vai utilizar essa canaleta para fazer tanto a verga quanto a verga das janelas e também na porta. Após a utilização dessa canaleta, a gente vai continuar com o assentamento dos tijolos e fazer a nossa cinta de amarração na parte superior aqui, já finalizando todo o assentamento do tijolo. Após isso, lembrando que nessa cinta de amarração superior a gente vai utilizar uma barra em toda a extensão dessa cinta. Vou mostrar para vocês aí na parte final como a gente vai adotar isso aí. Bom, isso aqui é apenas um resumo tanto do projeto quanto também da implementação. Eu trouxe para vocês aqui apenas algumas dicas em relação à alvenaria estrutural. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês mais materiais para caso vocês se interessarem a saber mais sobre esse método construtivo. Vou deixar aqui na descrição para vocês tanto algumas normas que definem a utilização desse método, quanto também outros materiais em relação a essa construção, esse método construtivo. Em relação ao projeto, eu sempre trago outros vídeos aí, deixo uma playlist. Então, é provável que eu traga outro vídeo mostrando a implementação interna da distribuição dos móveis internos, como eu faço em outros vídeos aqui. Isso aqui é apenas um resumo e algumas dicas de implementação desse modelo construtivo, mostrando aí a questão de economia em relação a outros materiais. A questão de implementação, a gente tem aí a gente vai utilizar um muro frontal aí e também lateral e uma parte nos fundos, contando com esse muro e toda a implementação interna aí das paredes da residência. A gente tem aí aproximadamente 115 metros quadrados de parede, utilizando esse bloco aí de 19 por 29, com 14,9 de largura. A gente tem aproximadamente 2.000 blocos para implementar uma residência como essa aqui.